Olá, meus amores. Eu sou a Josefa, mas podem me chamar de Dona Josefa, como todo mundo aqui em Fortaleza faz questão de me chamar. Tenho hoje exatos 90 anos, uma vida longa, cheia de histórias, algumas alegres, outras, bem difíceis de contar. Mas é justamente uma dessas histórias que hoje eu resolvi abrir meu coração e compartilhar com vocês. Peguem um café, sentem bem confortáveis, porque o que eu vou contar parece até novela, mas foi a minha vida. Eu nasci e vivi praticamente minha vida toda aqui mesmo, no Ceará, em Fortaleza, pertinho do mar, com aquele cheiro de sal misturado com o calor do sol, que não perdoa nem no inverno. Fui criada numa família muito simples, de gente trabalhadora, e desde cedo aprendi o valor da honra, da palavra dada, e, principalmente, da confiança. Só que nem sempre quem a gente confia merece, e isso eu aprendi da forma mais dolorosa possível. Eu era a mais velha de 3 irmãs. A minha irmã mais nova, a Maria do Carmo, Maria, tão linda, tão cheia de vida, sempre teve uma beleza que chamava a atenção por onde passava. O olhar dela era vivo, o sorriso encantador, e talvez tenha sido isso que acabou levando à tragédia que eu vivi. Mas calma, já vocês vão entender. Eu me casei cedo, como era de costume naquele tempo. Casei com o João Pedro, homem forte, trabalhador, calado, mas de uma presença marcante. Me apaixonei por ele quando eu tinha apenas 17 anos, e a nossa vida parecia um daqueles contos de fadas que a gente só vê em livro. Tivemos nossa casinha, nosso primeiro filho, depois o segundo, a vida parecia seguir seu rumo. E eu me sentia realizada, sendo esposa, mãe, dona de casa, até que a minha irmã Maria veio morar conosco. Ela tinha apenas 18 anos na época, e havia se mudado de Quixadá para Fortaleza para tentar a vida, estudar, quem sabe arrumar um bom emprego. E como boa irmã mais velha, eu a acolhi de braços abertos. Afinal, família é para isso, né? O João Pedro também aceitou de bom grado, ou pelo menos eu pensei que tivesse aceitado. Os anos foram passando. Maria se formou professora, começou a trabalhar, mas continuava morando com a gente. E eu nunca mesmo, poderia imaginar o que estava acontecendo bem debaixo do meu teto. Meu Deus, como a gente pode ser cega, né? A confiança é uma coisa tão bonita, mas quando quebrada, vira um veneno. O João Pedro e a Maria começaram, assim, com pequenas coisas, conversas ao pé do ouvido, risadinhas que eu, na inocência, achava que era carinho de cunhados. Afinal, ela era minha irmã, e ele, meu marido. Como desconfiar? Que loucura seria duvidar da minha própria família. Só que o tempo foi passando, e os sinais começaram a aparecer, discretos, mas cortantes como faca afiada. Teve uma noite que ficou marcada para sempre na minha memória. Eu tinha acabado de colocar nossos filhos para dormir, e percebi que o João Pedro não estava em casa. A Maria também não. Eu achei estranho, muito estranho. Saí procurando, chamando pelos dois, e quando fui até o quintal, vi, lá no fundo, perto da mangueira, eles dois, conversando baixinho, rindo, tão próximos, tão íntimos, meu coração gelou. Naquele momento, eu quis acreditar que era coisa da minha cabeça, que era só a imaginação de uma mulher cansada, com 2 filhos pequenos e cheia de afazeres. Me forcei a não pensar besteira. Me culpei por desconfiar deles. Só que, não era coisa da minha cabeça, meus amores. O tempo passou, e o comportamento deles só piorava. O João Pedro ficava cada vez mais distante de mim, e cada vez mais próximo dela. E a Maria começou a ficar estranha, arredia, evitava o meu olhar, respondia atravessado, não era mais a minha irmã doce, companheira. Até que, um dia, ela começou a engordar. E eu, boba, ingênua, achei que fosse felicidade. Quem sabe um namorado escondido? Quem sabe novos planos? Nunca passou pela minha cabeça a verdade cruel que estava prestes a vir à tona. Foi só quando eu ouvi, sem querer, a conversa dela com uma amiga ao telefone, escondida, no quarto, que tudo desabou. Ela dizia, com a voz trêmula: "Eu não sei o que fazer, ele disse que não pode assumir, e a Josefa? A Josefa nunca pode saber, nunca." Eu senti minhas pernas fraquejarem. Meu coração parecia que ia parar. Eu me recusei a acreditar, mas no fundo, eu já sabia. Demorei dias, semanas, para juntar coragem e enfrentar os dois. E quando finalmente o fiz,
Maria chorou, implorou, e confirmou que estava grávida. E que o pai era o João Pedro, o meu marido. Meu Deus, vocês conseguem imaginar a dor? O choque, a traição dupla, do homem que eu amava, e da irmã que eu confiei, criei, protegi? Eu fiquei sem chão. Não sabia se gritava, se chorava, se ia embora, ou se mandava os dois embora. E sabem o que foi pior? O João Pedro, calado, com aquela cara de quem já tinha aceitado tudo, e não moveu uma palavra sequer para me pedir desculpas. Só abaixou a cabeça, e saiu, deixando a casa, me deixando, e levando junto a minha irmã. E eu fiquei ali, sozinha, com os meus 2 filhos pequenos, com a vergonha, a dor e a humilhação. Os anos passaram, e essa ferida nunca cicatrizou completamente. A Maria teve o bebê, e eu nunca mais quis ver nem ela, nem o João Pedro. Mas, a vida é uma caixinha de surpresas, e quando eu achei que tudo já estava enterrado, um dia, muitos anos depois, alguém bateu na minha porta. Agora, meus amores, me contem. O que vocês fariam no meu lugar? Perdoariam? Esqueceriam? Deixem aqui nos comentários. Eu tô curiosa para saber. Pois bem, meus amores, como eu dizia, o tempo passou. Eu segui minha vida, ou pelo menos tentei. Criei meus 2 filhos com muita dificuldade, trabalhando de costureira, dia e noite, para colocar comida dentro de casa. Fortaleza foi mudando, os anos foram passando, mas a ferida que eles 2 deixaram, essa nunca cicatrizou. Durante anos, eu me recusei a falar da Maria ou do João Pedro. Quem perguntava, eu desconversava. Não queria saber. Era como se, para mim, eles tivessem morrido. Sim, morreu o amor, morreu a confiança, morreu até o carinho de irmã. Eu, que sempre fui tão família, me tornei uma mulher desconfiada, fechada, amarga até, dizem alguns. Mas, como eu disse, a vida dá voltas. Numa tarde abafada de dezembro, já fazia quase 20 anos que eu não via nem a Maria, nem o João Pedro. Meus filhos já estavam criados, trabalhando, eu estava sozinha, sentada na varanda da minha casa, tomando um café, olhando pro céu avermelhado daquele fim de tarde quente do Ceará, quando de repente, alguém bateu na minha porta. Eu estranhei. Não estava esperando ninguém. Me levantei devagar, naquela época, já não tinha mais a mesma agilidade de antes, e fui até o portão. Quando abri, eu senti meu coração parar. Era ela, a Maria. Sim, meus amores, depois de tanto tempo, ela estava ali, na minha frente. Mas, não estava sozinha. Ao lado dela, um rapaz, um homem já, devia ter uns 18, 19 anos, alto, moreno, com os olhos iguais aos do João Pedro. Na hora, eu já soube. Não precisou ela dizer nada, não precisou ela me explicar. Eu só consegui levar a mão à boca, e meus olhos se encheram de lágrimas. Ela ficou ali, parada, com aquele olhar de quem não sabia se chorava ou se pedia perdão, e o rapaz, meio sem entender, olhando de uma para outra. Eu não conseguia falar. Foram segundos, que pareceram horas. Até que ela, com a voz embargada, disse: Josefa, esse é o Jonas. Eu me apoiei no batente da porta, porque minhas pernas fraquejaram de novo, como naquela noite, tantos anos atrás. Jonas. Jonas era o nome do meu pai, que a Maria sabia que eu tanto amava. E agora, ela tinha colocado o nome do filho dela, do filho que ela teve com o meu marido, de Jonas. Eu respirei fundo, fechei os olhos, e disse: Por que você veio aqui? Ela abaixou a cabeça, e respondeu: Ele quer te conhecer. Aquilo me pegou de surpresa. Me conhecer? Por quê? E ela, com lágrimas já escorrendo, respondeu: Porque ele sabe quem você é, e quer te conhecer. Naquele momento, eu senti um misto de raiva, de tristeza, mas também, não sei explicar, uma coisa aqui dentro, um aperto, uma vontade de abraçar aquele menino, que no fundo, não tinha culpa de nada. O Jonas ficou me olhando, meio sem jeito, e então, ele disse, com uma voz firme: Eu sempre soube que você era minha tia. Minha mãe sempre falou. Eu queria te conhecer, saber da senhora. Eu desabei. Chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. E ele me abraçou. E eu abracei ele de volta. A Maria
ficou ali, calada, chorando também. Aquele momento, meus amores, foi um dos mais difíceis, mais intensos da minha vida. Mas, eu não sei se estava pronta para perdoar. Não sei se estava pronta para abrir as portas da minha vida de novo para eles, depois de tudo. E então, eu olhei para Maria, e disse: "Vocês querem entrar?" E ela, ainda chorando, assentiu com a cabeça. E assim, eu abri a porta, e eles entraram. Mas, o que aconteceu depois? Isso, meus amores, é uma outra parte dessa história. E agora, me contem vocês, o que teriam feito no meu lugar? Abririam a porta? Perdoariam? Ou fechariam para sempre? Deixem aí nos comentários. Quero muito saber. Pois é, meus amores, como eu disse, eu abri a porta. E eles entraram. A sala estava como sempre, simples, com meus móveis antigos, o sofá de crochê que eu mesma fiz anos atrás, e a mesinha de centro com a jarra de água gelada. Só que, naquele dia, parecia tudo diferente. A energia, o ar, tudo pesado, cheio de palavras não ditas. A Maria sentou na ponta do sofá, toda encolhida, como quem não sabia se estava num lugar permitido, e o Jonas, coitado, ficou ali, parado, olhando os retratos na parede. E então, ele viu aquele porta-retrato, com a minha foto e a do João Pedro, no dia do nosso casamento. Eu me lembro bem. Ele pegou o retrato nas mãos, olhou, e disse: ele era bonito, né? Eu respirei fundo, e só respondi: era. Silêncio. Um silêncio que parecia gritar. Até que Maria, com a voz trêmula, disse: Josefa, eu sei que não tenho direito nenhum de estar aqui, mas eu precisava muito. E começou a chorar. Eu fiquei olhando para ela, aquela mulher, que foi minha irmã, minha confidente, minha amiga de infância, e que, depois, foi minha maior dor. Ela continuou: Eu sei que destruí sua vida, que te fiz sofrer, e que o que eu fiz não tem perdão, mas eu te amava tanto, e eu também amava ele, eu juro, Josefa, eu não planejei, não procurei, só aconteceu. Só aconteceu. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Só aconteceu. Quantas vezes eu me perguntei: como duas pessoas que eu amava tanto, puderam fazer aquilo comigo? E agora, ela ali, depois de tanto tempo, me dizendo que só aconteceu. Eu não consegui conter as lágrimas. Mas eu não queria que ela visse meu choro. Então me levantei, fui até a cozinha, e fiquei ali, mexendo na chaleira, como se fosse fazer um café. Mas eu ouvia os soluços dela, e o Jonas dizendo: Não chora, mãe. E então, ele veio até mim. Sim, ele, o filho deles, o fruto daquela traição, veio até mim, com aqueles olhos iguais aos do pai, e me disse: Tia, eu sei que não sou bem-vindo, mas eu só queria que você soubesse que eu sempre quis te conhecer. A mãe sempre falou muito da senhora, disse que a senhora era a melhor pessoa do mundo. Eu senti um aperto no peito tão grande, que achei que não ia aguentar. E então, eu me virei, olhei bem nos olhos dele, e disse: Você não tem culpa de nada. Ele sorriu, e me abraçou. E eu, pela primeira vez, depois de anos, abracei alguém da família, de verdade. A Maria ficou ali, parada, olhando, sem saber o que dizer. E então, eu quebrei o silêncio. Vocês querem café? Ela sorriu, meio sem graça, e respondeu: Quero. E assim, eu botei água no fogo, peguei o coador, e comecei a fazer o café, aquele cheiro forte, invadindo a casa, misturado com as lembranças, com as mágoas, com tudo que ficou para trás. E enquanto o café passava, Maria me contou que o João Pedro morreu. Sim, meus amores, ele morreu. Há 2 anos. De infarto. Sozinho. Ela me contou, com os olhos cheios d'água, que ele nunca foi feliz, que se arrependeu, que tentou me procurar, mas nunca teve coragem. E eu, só escutava, sem saber se chorava, ou se ria, ou se, sei lá. E então, Jonas, com aquela carinha de quem não sabia se podia perguntar, me disse: Tia, o pai, ele falava da senhora, sempre. Dizia que a senhora era a mulher mais forte que ele conheceu. Eu respirei fundo. O café ficou pronto. Servi para eles. E sentamos. E ali,
Meus amores, naquela mesa, depois de tanto tempo, eu percebi que talvez a vida fosse maior do que a mágoa, que o tempo, talvez, tivesse curado um pouco, mesmo que a cicatriz nunca sumisse. Mas o que aconteceu depois disso? Querem que eu continue? Querem saber se eu perdoei a Maria? Se nos reconciliamos? E o Jonas? Será que ficou na minha vida? Pois bem, meus amores, como eu disse, ali estávamos nós, sentados àquela mesa, tomando um café quente, forte, amargo, mas que naquela hora, parecia adoçado com tantas memórias, tantas dores, e, quem sabe, com um fiozinho de esperança. Eu olhava para Maria, minha irmã, minha amiga, minha rival, minha maior dor. Ela, com as mãos trêmulas, segurava a xícara, mas não bebia. Só olhava o café, como quem olha para dentro da própria alma, sabe? E então, depois de um longo silêncio, ela falou: Josefa, eu sei que é tarde demais, eu não vim aqui pedir perdão, nem esperar que você me aceite, eu só queria te dizer que eu sofri muito, sofri cada dia desses anos, com saudade da minha irmã, com culpa, com remorso, e que, o João Pedro, ele te amava. Eu respirei fundo, aquela frase. Ele te amava. Meu Deus, como aquilo doía. Mas eu precisava saber, eu precisava perguntar, depois de tantos anos. E então, eu criei coragem, olhei bem nos olhos dela, e perguntei: e você, Maria, você amou ele? Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu, silenciosa, pesada. Eu não sei, acho que sim, mas não como você amou, não como ele te amava. E nesse momento, meus amores, eu percebi que nem sempre a traição nasce do ódio, às vezes, ela nasce da fraqueza, da carência, da solidão. Mas o que eu podia fazer? O passado não volta, né? O Jonas, coitado, ficou ali, calado, olhando de um pro outro, sem saber onde se enfiar. E então, ele falou, com a voz meio embargada: tia, será que um dia, a senhora pode me perdoar, pelo que eu nem fiz? Ai, meus amores, aquilo me destruiu. Eu levantei e fui até ele, segurei o rosto dele entre as mãos, e disse: você não tem que ser perdoado, meu filho, você tem que ser amado. Ele começou a chorar, e me abraçou, um abraço apertado, longo, como se ele tivesse guardado esse abraço a vida inteira. E eu, pela primeira vez, senti que, talvez eu pudesse perdoar, não por eles, mas por mim. Por mim, meus amores, para eu poder respirar em paz, depois de tantos anos sufocada. Maria, então, se levantou, veio até mim, e, com a voz trêmula, perguntou: será que eu posso te abraçar? Eu hesitei, fechei os olhos, respirei fundo, e abri os braços. E naquele abraço eu chorei como há muito tempo não chorava, não de dor, mas de alívio, de libertação. E ali, naquela sala simples, naquela casa que carregou tanta tristeza, eu senti que talvez o amor fosse mesmo mais forte que a mágoa. Mas, meus amores, calma que a história não acaba aqui. Depois desse encontro, muita coisa aconteceu. Teve a visita ao túmulo do João Pedro, teve as cartas que ele me deixou, e que eu nem sabia que existiam, teve a decisão que eu tomei, sobre manter ou não o contato com a Maria e com o Jonas. Antes de continuar a história, já se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. Pois bem, meus amores, como prometido, cá estou eu, a velha Josefa, com meu café quentinho aqui do lado, e com o coração um pouco mais leve, mas ainda cheio de histórias para contar. Depois daquele abraço, depois daquele choro, eu achei que tudo tinha terminado, sabe? Que aquele reencontro era o fim de uma história dolorosa, mas, na verdade, era só o começo. 2 dias depois daquela visita, Maria me ligou: Josefa, eu preciso te entregar uma coisa. Confesso que meu coração disparou. O que será que ela queria me entregar depois de tantos anos? E, no fundo, eu já sabia que não era qualquer coisa. Marcamos de nos encontrar numa pracinha ali perto da minha casa, em Fortaleza, uma pracinha simples, cheia de árvores, sombra boa, e aquele ventinho gostoso que só quem mora no Ceará conhece. Quando eu cheguei, lá estava ela, sentada num banco, segurando uma caixinha de madeira, envelhecida, cheia de marcas, como a gente, né? Cheia de cicatrizes. Me aproximei, sentei do lado dela, e fiquei calada,
esperando. Maria então olhou bem nos meus olhos, segurou a caixinha com as 2 mãos, e disse: Isso é para você. Eu tremi. Meus dedos demoraram para conseguir abrir, mas, quando abri, meus amores, vocês não vão acreditar. Dentro daquela caixinha, estavam cartas. Cartas, do João Pedro, para mim. Eu fiquei sem reação. Minhas mãos começaram a suar, minhas pernas tremeram. Maria explicou. Ele escreveu essas cartas, ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de te entregar. Quando ele faleceu, eu encontrei tudo, e guardei, porque não sabia, se um dia, você aceitaria. Eu puxei a primeira carta, a caligrafia dele, a mesma de quando ele escrevia bilhetes para mim, nos tempos de namoro, antes de tudo acontecer. Abri, e comecei a ler, com a voz trêmula. Minha querida Josefa, sei que não tenho o direito de te chamar assim, depois de tudo, mas queria que soubesse, que nunca, em nenhum dia, eu deixei de te amar. Fechei a carta, não consegui continuar. As lágrimas escorriam, molhando o papel, manchando aquelas palavras que eu esperei anos para ouvir. Maria, então, colocou a mão sobre a minha e disse: Eu achei que você precisava saber, precisava ouvir, mesmo que tarde demais. E eu, meus amores, não sabia se chorava, se ria, se gritava. Naquele momento, entendi que o João Pedro viveu dividido, entre o amor e o erro, entre eu e ela. E Maria, mesmo sendo minha irmã, minha rival, também era, no fundo, uma vítima dessa história. Eu trouxe as cartas para casa, passei dias, noites, lendo, relendo, cada uma, tentando entender, tentando perdoar, tentando me libertar. Mas o mais surpreendente, o que eu não esperava mesmo, era o que vinha no final de uma das últimas cartas. Josefa, se um dia você estiver lendo isso, quero que saiba, que deixei algo para você, um presente, está guardado, e Maria saberá onde. Quando li aquilo, meu coração disparou. Liguei para Maria, e ela, meio sem graça, respondeu: Eu achei que você nunca fosse querer, mas sim, eu sei onde está. Meus amores, a curiosidade tá matando vocês, né? Preparam-se que vou contar tudo agora para vocês. Ah, minha gente, cá estou eu, Josefa, com meus 90 anos bem vividos, sentada na cadeira de balanço da minha varanda aqui em Fortaleza, olhando o mar lá longe e sentindo essa brisa que só o nosso Ceará tem. E hoje, depois de tanto tempo, resolvi terminar de contar para vocês a história que marcou a minha vida, uma ferida que nunca cicatrizou de verdade, mas que também me ensinou tanto sobre perdão, dor e, principalmente, sobre recomeços. Pois bem, vocês lembram que eu contei da traição? Daquele golpe que eu jamais imaginei que a vida me daria. A minha própria irmã, a Maria, se deitou com o homem que eu amei desde menina, o Joaquim. 7 anos. 7 anos de mentira, de engano, de encontros escondidos, enquanto eu, ingênua, acreditava estar vivendo o casamento perfeito. E aí, veio o baque. A barriga dela, enorme. A gravidez que não podia mais ser escondida nem disfarçada. No começo, ela tentou negar, coitada. Dizia que não sabia quem era o pai, que tinha sido um erro, uma fraqueza. Mas eu já sabia. Meu coração gritava, minha alma sangrava. Eu olhava para o Joaquim e não precisava que ele dissesse uma palavra. Ele estava apavorado, mais pálido do que nunca, sem conseguir me encarar. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma tarde quente de agosto, dessas que o chão esquenta tanto que a gente consegue sentir o calor subindo pelos pés. Eu fui até a casa da Maria, que morava ali pertinho, umas 2 ruas depois da minha. Quando cheguei, ela estava na porta, com a mão na barriga, os olhos inchados de tanto chorar. Josefa, me perdoa, ela disse, mas não teve coragem de me encarar. Eu fiquei parada, sem conseguir dar um passo. Meu mundo inteiro desabou naquele momento. Eu só consegui perguntar: é dele, não é? E ela só assentiu, sem dizer mais nada. Eu saí dali sem rumo, caminhei pela cidade, fui até a beira-mar, sentei na areia e chorei até o sol se pôr. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, como recomeçar. Afinal, não era só a traição do meu marido, mas da minha irmã, do meu próprio sangue. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro martírio. Joaquim tentou se explicar, veio até mim, ajoelhou no chão do nosso quarto, chorou feito criança.
Disse que me amava, que tinha sido um erro, que nunca quis me machucar. Mas como acreditar? Como olhar nos olhos dele e não ver a imagem dos dois juntos, escondidos, me enganando por tantos anos? E a Maria? Ah, minha irmã. Ela não saía de casa, envergonhada, acuada, isolada pela nossa família e pelos vizinhos. A cidade toda ficou sabendo. Vocês sabem como é cidade pequena, né? Todo mundo comenta, aumenta, inventa e eu no meio desse furacão, tentando me manter de pé. Os meses passaram e eu vi a barriga dela crescer. Cada vez que eu cruzava com ela na rua, o meu coração apertava. Eu pensava no bebê, meu sobrinho, meu enteado. O que seria daquela criança? Ela não tinha culpa de nada. E então, um dia, nasceu um menino. Forte, bonito e com os olhos iguais aos do Joaquim. Não tinha como negar, era o retrato do pai. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu tava na feira, comprando batata doce e macaxeira, quando soube que ela tinha dado à luz. Não pensei duas vezes. Deixei as compras no chão e corri pro hospital. Quando cheguei lá, encontrei Maria sozinha, o bebê no colo. E ela olhou para mim com um misto de medo e esperança. E eu, mesmo com o coração em pedaços, sentei ao lado dela, peguei aquela criaturinha nos braços e chorei. Chorei tudo que tinha para chorar. Ele não tem culpa, Maria, eu disse. Ela só balançou a cabeça, também chorando. Naquele momento, eu soube que, apesar de tudo, eu não conseguiria odiá-los para sempre. A dor era imensa, mas o amor também era. Só que o Joaquim, esse sim, não soube lidar. Quando viu a criança, se assustou, se encolheu e, acreditem ou não, negou. Negou com todas as forças. Disse que não era dele, que Maria tinha inventado tudo, que eu não podia acreditar nela. Eu fiquei sem chão. Como assim? Depois de tudo, ele ainda queria escapar das responsabilidades? Maria tentou convencê-lo, mas ele endureceu o coração. Não quis registrar, não quis visitar, não quis saber. E eu não aguentei. Peguei minhas coisas, saí de casa e fui morar longe, com uma prima, por uns tempos. Precisava respirar, precisava entender quem eu era sem ele, sem aquela vida de mentira. Enquanto isso, Maria ficou sozinha com o menino. Passou dificuldade, vendeu o que podia, contou com a ajuda de vizinhos e da nossa mãe, que também sofreu demais com tudo isso. E o Joaquim? Sumiu, ficou vivendo como se nada tivesse acontecido. Hoje, passados tantos anos, eu ainda me pergunto, como ele pôde? Como alguém que dizia me amar, que dizia ser meu companheiro de vida, pôde virar as costas para um filho? Mas, a vida seguiu. Maria criou o menino, que hoje é um homem feito, casado, pai também. E eu segui meu caminho, reconstruí minha história, mesmo com essa cicatriz que nunca fechou. E sabe, às vezes, quando olho para as fotos antigas, vejo o meu rosto jovem ao lado do Joaquim, e penso em tudo que poderia ter sido diferente. Mas também sei que, do jeito que foi, me fortaleceu, me ensinou a nunca mais permitir que a mentira entrasse pela porta da frente da minha vida. E vocês, meus amores, o que fariam no meu lugar? Perdoariam? Iriam embora? Fariam justiça com as próprias mãos? Me contem aí nos comentários, que eu vou adorar saber. Mas olha, essa história ainda não acabou. Tem muita coisa que aconteceu depois desse dia no hospital, muitos encontros, desencontros, palavras que ficaram entaladas, e até uma grande surpresa que a vida me reservou anos depois. Querem saber o que foi? Então não saiam daí. No próximo capítulo eu conto tudo, tintim por tintim, com todos os detalhes que vocês adoram. Se inscrevam no canal, deixem aquele like caprichado e ativem o sininho para não perderem nadinha. Até a próxima, meus amores. E lembrem-se, a vida é uma novela, e eu tô aqui para contar cada capítulo para vocês. Pois bem, meus amores, como prometido, cá estou eu, Josefa, com meus 90 anos bem vividos, para finalmente contar para vocês como terminou essa novela da minha vida, ou melhor dizendo, como ela seguiu, porque certas histórias não terminam nunca. Elas apenas mudam de forma, se transformam e passam a habitar um cantinho silencioso do nosso coração. Depois daquele dia no hospital, quando peguei meu sobrinho, ou enteado, sei lá, aquele menino nos braços, eu pensei que o pior já tinha passado. Mas mal sabia eu que a vida ainda tinha mais provações guardadas para mim. Eu me mudei,
como contei pra vocês. Fui pra casa da minha prima, Dona Deolinda, lá pros confins de Pacatuba, querendo distância de tudo e de todos. Precisava de ar, de tempo, de solidão. E foi ali, naquele silêncio, que eu percebi que, por mais que eu tivesse sido ferida, traída, humilhada, ainda havia dentro de mim um amor imenso, não pelo Joaquim, nem pela Maria, mas por mim mesma. Comecei a trabalhar numa confecção de roupas, fazia vestidos de renda lindíssimos, que vendia nas feiras de Fortaleza e até em Natal. Juntei meu dinheirinho, comprei minha casinha, simples mas aconchegante, e segui vivendo. Durante muitos anos, não quis mais saber do Joaquim. Nem queria ouvir falar o nome dele. Mas vocês sabem como é, o tempo passa, as mágoas amolecem, e a saudade vai tomando outros contornos. Uns 15 anos depois daquele escândalo, eu soube, por uma conhecida, que ele estava doente. Câncer no estômago. Não aguentei e fui até o hospital, mesmo com as pernas tremendo e o coração apertado. Quando cheguei, ele estava magro, pálido, irreconhecível, mas quando me viu, sorriu com aquele mesmo olhar de quando a gente era jovem. Josefa, você veio. Ele disse com a voz fraca. Eu não sabia o que responder. Sentei ao lado dele, segurei sua mão, e ficamos ali, em silêncio, por horas. Ele tentou pedir perdão, mas eu calei ele com o olhar. Não precisava mais. O perdão já tinha acontecido dentro de mim, muitos anos antes. Não por ele, mas por mim. Porque eu precisava seguir leve. 2 meses depois, ele partiu. A Maria. A Maria, a nossa relação nunca mais foi a mesma, mas eu nunca consegui odiá-la. Ela criou o menino sozinha, com muita luta e dignidade. E sabe o que é mais curioso? Hoje, esse menino é um homem incrível. Estudou, virou professor, casou e me deu 2 sobrinhos netos lindos. E sabem o que ele fez quando eu completei 85 anos? Fez questão de organizar uma festa surpresa para mim, com bolo, música e até sanfoneiro. E me chamou de segunda mãe. Quando ele falou isso, eu não aguentei, chorei ali, na frente de todo mundo, lembrando de tudo que vivi, de tudo que sofri, e de como a vida, apesar das dores, sempre nos dá novos motivos para sorrir. E agora, aqui estou eu, meus amores, aos 90 anos, com esse cabelo branquinho, essas mãos enrugadas, mas com o coração cheio de histórias, de marcas e de vitórias. Hoje eu olho para trás e vejo que a traição da minha irmã e do Joaquim não foi o fim, foi o começo. O começo de uma nova Josefa, mais forte, mais dona de si, mais consciente de que o amor próprio é o maior de todos os amores. E é isso que eu quero deixar para vocês, meus queridos. Nunca deixem que a dor endureça o coração de vocês. A dor passa, mas a nossa essência, essa fica. E é com ela que a gente segue vivendo, aprendendo e, acima de tudo, perdoando, nem que seja só pra gente mesmo. E assim eu encerro essa história. Mas quem sabe não volto aqui pra contar outra. Hein? Porque, como eu sempre digo, a vida é uma novela. E enquanto o coração bater, sempre vai ter um novo capítulo pra ser contado. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like caprichado. E me contem aí nos comentários. Vocês teriam perdoado como eu? Ou teriam feito diferente? Até a próxima, meus amores, fiquem com Deus e nunca se esqueçam. A nossa história só termina quando a gente para de contá-la.